Eu não sei você, eu não sei se você veio nas outras quartas-feiras, nós estamos no tema santidade e hoje é o final, o encerramento. Eu não sei você, mas eu fui muito edificado. Eu não sei você, mas esse jejum tem causado fome e sede por Jesus na minha vida. Eu acho que é um dos jejum que eu fiz, eu não senti falta de comida. Pelo contrário, a fome que me dá é de Jesus, a sede que me dá é de Jesus. Nós não estamos fazendo esse jejum para obter santidade ou para obter a unção, comprar a unção. Mas nós estamos fazendo esse jejum como uma estratégia de relacionamento. E o relacionamento com Deus causa santidade, unção, poder. E eu tenho sido edificado demais. Demais. Vimos na primeira quarta-feira, dividimos em 3 capítulos. E o término é hoje, o terceiro capítulo. E dividimos o primeiro capítulo em se assentar com Cristo. Sabe, a nossa vida cristã, nós não precisamos fazer nada, apenas crer. Certa multidão chegou em Jesus e falou: Jesus, qual que é a obra que Deus requer que nós façamos? O que nós devemos fazer de bom, Jesus? Jesus falou: creia, esta é a obra de Deus. Então, primeira coisa, somos salvos porque cremos no Filho de Deus. Somos salvos porque cremos na obra consumada da cruz do Calvário. E quando cremos em Jesus, como diz as Escrituras, rios fluem do nosso interior, jorrando para a vida eterna. E quando cremos, somos batizados em Jesus. E quando somos batizados em Jesus, da mesma forma que Cristo morreu, nós também morremos. O velho homem, a velha mulher caída, pecadora, o pecador corrupto, afastado da glória de Deus, ele morre. É algo sobrenatural. Talvez quando você creu, recebeu lá, confessou, só deu umas lágrimas, escorreu no rosto, parece que não aconteceu nada, mas aconteceu tudo o que você precisava. Você morreu. E da mesma forma que ao terceiro dia Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim também nós, no mundo espiritual, fomos ressuscitados com Cristo e nos assentamos nas regiões celestiais, juntamente com Cristo à destra de Deus. Então a igreja é poderosa. Você é poderoso, por quê? Porque não é você, é Cristo em você. Eu sou poderoso não porque eu sou Moisés, mas porque eu estou em Cristo. Então pode vir macumba, pode vir o que quiser, palavra contrária, oração contrária, levantar o inferno. Eu estou em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. E a Bíblia fala que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Mas não acaba aí. Isso é bom, Ele é todo exaltado, Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele está acima de todos. O nome que Ele recebeu está acima de todos os outros os nomes. Os anjos adoram Jesus. Aí a Bíblia completa falando: e porque nós estamos em Cristo, recebemos também toda a plenitude. Aleluia. Então não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Você foi crucificado e não é mais você, mas é Cristo. Essa boa notícia foi o primeiro capítulo. Essa boa notícia é o primordial do Evangelho. Resumimos então santidade no primeiro capítulo nisso: se assentar com Cristo. Na segunda quarta-feira falamos sobre agora andarmos e vivermos nessa realidade. Não é só receber, se assentar com Cristo e apenas contemplar o visual. Contemplar ali a paisagem junto com Cristo. Não, agora ande e cresça. Ponha em ação a salvação de vocês. Cresça na graça, no conhecimento e na salvação. Vivam de forma digna da vocação que receberam.
Não é eu recebi tudo isso e agora eu vivo do jeito que eu quero, na verdade. Afinal, eu sou salvo pela graça, então eu vivo da forma que eu quiser. Isso não é graça. Sabe, o Evangelho, escute isso aqui. Vocês estão prestando atenção? Estão felizes hoje? O Evangelho, ele geralmente é pregado entre dois ladrões. Cristo foi crucificado entre dois ladrões. E nós que pregamos a palavra de Deus, corremos o risco de pregar o Evangelho entre dois ladrões. Qual? Libertinagem, graça, faça o que você quiser, ou legalismo. E não é legalismo e nem faça o que você quiser. Tá entendendo? A gente tem que pregar o Evangelho puro e simples. Cristo veio ao mundo para os pecadores, para salvar os pecadores. Então, se eu prego uma mensagem legalista, o pecador se afasta do Evangelho. E o Evangelho puro e simples aproxima pecadores e ofende religiosos. Sabe, você quer pegar alguém religioso, prega o Evangelho puro e simples. Os pecadores se aproximavam de Jesus. Uma multidão de pecadores se aproximavam de Jesus, querendo ouvir as boas novas. Os leprosos, onde na época eram considerados imundos e deveriam viver afastado de toda a comunidade, se aproximava de Jesus. E os religiosos mordiam o queixo, ficavam ofendidos, queriam pregar para Deus, queriam ensinar a Deus. Mas o Evangelho é uma boa notícia, amém? Da qual nós fomos salvos, da ira de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, se você creu em Jesus, recebeu, confessou Jesus, você não vai fazer parte da ira de Deus. A Bíblia fala em Romanos, que se quando nós éramos pecadores, Ele nos deu Cristo. Olha só, se quando nós éramos pecadores, o presente de Deus foi Cristo, seu Filho, quanto mais agora salvos, lavados, seremos salvos da ira de Deus. Nós não vamos perecer, não há mais nem morte, nem vida, anjos, nem demônios, nem esta era, nem a porvir, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você puder, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Esse Evangelho nos salva. Evangelho é sobre a obra salvífica de Deus em Cristo Jesus. Vou falar novamente, o Evangelho é sobre a obra salvífica, salvadora de Deus em Cristo Jesus. Somos salvos. Isso, eu não sei, parece muito simples, mas isso queima demais o meu coração. Queima você também? Isso queima demais. Sabe por quê? Porque a palavra relata que Deus abriu o mar. A Bíblia relata que Deus fez cair fogo do céu. A Bíblia fala que Deus inundou a terra inteira com um dilúvio e mais diversas outras coisas fenomenais, sobrenaturais, que é até difícil de acreditar. Mas a Bíblia fala que o poder de Deus não foi abrir o mar, não foi cair fogo do céu, não foi inundar a terra. A Bíblia fala que o poder de Deus é o Evangelho. Simples. Simples. Eu já falei uma vez aqui, mas o Evangelho é como se é o final do filme. E não teria como esse filme terminar de forma mais excelente, de forma mais vitoriosa, de forma mais romântica do que terminou. O final desse filme é Cristo ressurreto, removendo o pecado da humanidade. Esse é o Evangelho de Deus. Amém? Vocês estão felizes? Então
sente-se com Cristo, ande e cresça com Cristo na graça e por fim, permaneça. Diga aí para você mesmo, permaneça. Abra sua Bíblia em Mateus 7, Evangelho de Mateus. Se você não fez esse jejum com a igreja inteira, você perdeu alguma coisa, hein? A gente tem que estar sempre ligeiro para não perder nenhuma onda. Temos que ficar atentos para não perdermos a onda do avivamento. Amém? E como não perder? Estar sempre com fome, desejando. Mas enfim, abra aí sua Bíblia, Mateus 7, 24. Quem achou, diga amém. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha só, ouvimos tudo isso, 2/4 já sobre sentar e andar e tal. Mas quem ouve as minhas palavras e a pratica. Tudo isso que foi dito aqui não fui eu que disse de mim mesmo. Eu disse a palavra de Deus. Sabe, pode ser quem for, se estiver pregando a palavra de Deus e você crê, irmão, você é abençoado. Por quê? Porque não é o pregador que tem poder, é a palavra. Glória a Deus. Então não adianta ouvir e as praticar. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, isso aqui é importante você lembrar. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nessa parábola de Jesus muito simples eu aprendo muita coisa. Deus nos chamou para permanecermos. Sabe, ele fala sobre dois tipos de pessoas: aquele que ouve, entende e pratica, aquele que ouve e não pratica. Se você ouve todas as verdades do Evangelho e não pratica, e não torna como realidade na sua vida, é a mesma coisa de você não ouvir nada, porque ainda você ainda é abalável, a sua fé ainda é abalável. Mas aquela pessoa que ouve a palavra, entende a palavra, crê na palavra e a pratica, eu sou realmente isso que a palavra de Deus diz que eu sou. É isso que eu sou, nada mais me define. Talvez eu caí até ontem, mas hoje o que me define não foi aquilo, mas o que me define é Cristo. O meu erro não para Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, o seu erro não para Cristo na sua vida. Talvez você fique só no deserto. Amém? Mas aquela pessoa que crê e a pratica é uma pessoa inabalável. E um desejo que eu tenho, esses dias eu estava até compartilhando com um amigo. A gente precisa ter um desejo dentro de nós, um temor de não ficar vulnerável. Sabe, foi muito difícil para eu me firmar. Algo que foi difícil na minha vida foi me firmar, por causa de amizade, por causa de mulheres, por causa de drogas. Foi muito difícil eu estar aqui. Eu demorei um tempo, não foi, oba, minha mãe é bispa, glória a Deus. Não, pelo contrário, foi difícil. Então, quando realmente o Espírito Santo me converteu e eu estive aqui firme, quando eu construí a minha casa sobre a rocha, eu falei, eu não quero mais desviar. E a Bíblia fala, aquele que está firme, cuide-se para que não caia. Se você está firme hoje, tenha um temor dentro de você.
Tenha um temor dentro de você. Eu quero permanecer inabalável. E sabe, ambas essas pessoas que construiu a casa sobre a areia e sobre a rocha, passam, sabe pelo quê? Como diz aqui a palavra: chuva, os rios transbordam, sopram os ventos. O que isso quer dizer? Tribulação, dificuldades. Os dois passaram pelas mesmas coisas. Sabe, então para de ser dodói. Achar que só você passa pelo que você passa. Não, quando eu era criança, eu fui isso, eu fui aquilo, mas agora você é adotado pelo Pai Celestial. Não, mas eu já ouvi muitas palavras de maldição, agora você está ouvindo um monte de palavras benditas. Então para de chorar. Todos nós passamos por isso. E a Bíblia fala que não foi dado uma provação maior do que possamos suportar. E quando foi dada, ainda Ele proveu um caminho, um escape. Então não fica medindo, eu estou sendo mais provado que o outro, eu passo por mais luta pelo outro. Não, irmão. Se você aparentemente passa por mais luta, é porque Deus vê mais capacidade. Ele quer realmente te dar um momento de glória na sua vida. Então ambos aqui passaram pelas mesmas coisas. A diferença foi quem permaneceu. Eu não sei você, mas eu quero permanecer. Até a vinda de Jesus eu quero permanecer. Eu quero permanecer, eu quero me alimentar, eu quero crescer. A Bíblia fala para nós andarmos de glória em glória. Amanhã é sempre melhor que hoje. Talvez mais tribulação, mas é mais glória. Aleluia! A Bíblia fala para considerarmos motivo de grande alegria. Esse é o Evangelho. Sabe, eu já ouvi um pregador falando, não vou citar nome, dizem que Evangelho é isso, é aquilo, é bonzinho e tal. E não é não. Ele falava assim bravo. E não é não. O Evangelho é sofrência. Tá sofrendo. Irmão, é sofrência. Às vezes a gente sofre. Como eu orei aqui, eu quero ser perseguido pelo Evangelho. Mas a Bíblia fala, se alegrar quando estiverdes passando pelas tribulações. Então posso estar passando, mas estou alegre. Por quê? Porque Deus é bom. Aleluia. Então tem esse temor dentro de você. Jesus te dá a chave para você permanecer inabalável. Sabe que chave é essa? Quando ele fala da parábola do semeador. Que o semeador saiu para semear, a parte dela caiu à beira do caminho. As aves que representam o inimigo, o diabo, eles vêm e roubam a semente. Então esse já nem que não permaneceu, já nem chegou, né? Nem se firmou. Outra, ele fala que outra parte da semente caiu em terreno pedregoso. Outra parte caiu em terreno espinhoso. Até que enfim cai na boa terra. E qual boa terra é essa? Quando exatamente o coração. Mas quando o seu coração, quando a motivação do seu coração é Cristo. Se a sua motivação não for Cristo, meu irmão, desculpa, mas você vai ficar vulnerável pelas ondas. O vento sopra, você vai onde o vento soprar. Você não vai ser uma pessoa estabilizada, que foi a nossa série passada. Sabe, quando você deseja muito as riquezas deste mundo, as preocupações deste mundo, quando vem a tribulação, irmão, você sai. Você fala, isso não é para mim não. Eu oro e nada acontece. Sabe por quê? Porque você estava orando por dinheiro. E a Bíblia fala, Jesus fala para você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E essas demais coisas, dinheiro é ruim? Muito bom. Mas ele é bom só quando ele é seu servo, não quando ele é seu Senhor. Mas quando você busca o reino de Deus, meu irmão, ele vai prover uma casa, ele vai prover todas as coisas, um casamento, enfim, tudo que nós precisamos para a vida secular. Então para com isso. Olhe para o Senhor, como nós cantamos, só quero ver o Senhor.
Eu quero olhar na face do meu Criador, daquele que primeiro me amou. Amém? Abre aí rapidamente em Romanos 5. O telão é bom, mas se você puder trazer sua Bíblia, porque você pode anotar, você pode escrever, rabiscar, colocar seta, pintar de vermelho, de azul. As bênçãos você pinta de amarelo. Quando fala do inimigo você pinta de vermelho. Eu rabisco, entendeu? Então traga sua Bíblia, tenha seu caderninho ali. 5:3. Paulo dizendo que ele não se gloria apenas nas coisas boas do Evangelho, sobre essas realidades que nós falamos, mas ele fala aqui, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tribulação é momento de glória, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Então Deus está forjando um caráter de Cristo em nós. Deus está não somente salvando as nossas vidas, mas Ele está nos transformando de acordo com a imagem do Filho Jesus. Por que santidade, Moisés? Porque no céu nós vamos nos relacionar com Deus na mesma intensidade que Jesus se relaciona com o Pai. Sabe, o nosso alvo final é o final. O nosso alvo principal é o fim, é a eternidade. Tudo isso é muito bom se reunir como igreja, né? É bom fazermos tudo que nós fazemos, é bom casar, é bom, mas meu Deus, o final é a eternidade. Desde criança isso dói em mim. Eu falo, nossa, eu vou passar a eternidade inteira no céu. Isso doía em mim. Eu falo, como assim? Isso doía aqui dentro. Eu não conseguia pensar, até hoje eu não consigo. Mas é a eternidade. Tudo isso aqui vai passar, céus e terra vão passar, mas no final das contas nós vamos permanecer eternamente com Ele. E enquanto estamos aqui, estamos sendo aperfeiçoados. Essas tribulações leves e momentâneas estão gerando para nós glória na eternidade. Aleluia! Então permaneça, independente do que acontecer com a sua vida. Todos nós estamos passando e estamos aqui para ajudar uns aos outros, fortalecer uns aos outros. Você não está aqui para apenas você fazer o seu culto, nós estamos aqui em comunhão, amém? E por isso que Deus colocou pastores, mestres, evangelistas, levantou pessoas aqui nas igrejas para fortalecer, amém? Então eu quero falar sobre 3 pontos, 3 tópicos onde nós precisamos permanecer. E o primeiro é: permaneça na sua identidade. Se você gosta de escrever, anota aí, permaneça na sua identidade. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios 6, capítulo 10. Como falei, nós estamos fundamentando essa série no livro de Efésios. Se você ler com atenção, estudar a carta de Efésios, você vai ver que do capítulo 1 ao 3, ele vai falar sobre se assentar com Cristo. Do 4 ao 5, ele fala sobre andar agora nessa nova vida. E no capítulo 6 ele fala, agora permaneça. Amém? Então estude o livro de Efésios, que esse livro, essa carta na verdade, é magnífica. Então diz assim, 6:10. Vocês estão aqui ainda? Estão felizes? Diz assim, finalmente o quê? Finalmente, depois de tudo isso que vocês aprenderam, que Paulo escreveu, finalmente fortaleçam-se
no Senhor e no seu forte poder. Por que se revestir? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Meu irmão, existe um inimigo. O diabo vem com suas ciladas. Sabe, às vezes nós pregadores não gostamos de falar muito a respeito do diabo, mas é necessário. É necessário. Nós não podemos fazer o quê? Dar muita atenção para ele. Sabe por quê? Acho que Martinho Lutero disse que o diabo não suporta o desdém, o menosprezo. Então nós não podemos, meu Deus, o diabo, pelo amor de Deus, estamos com Cristo e sabemos que o diabo é um derrotado, amém? Mas vamos falar, porque a palavra diz aqui, então vamos falar o que a palavra fala. Então fortaleçam-se, vistam toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer depois de terem feito tudo. Segura aí. Primeira coisa, o cristianismo não é 2 horas no culto. O evangelho não se fala sobre uma nova ideologia, sobre uma nova filosofia de vida. O evangelho, meu irmão, quando você recebeu Cristo, é um estilo de vida. O evangelho é o seu oxigênio, é o seu estilo de vida. Então não seja um crente oba-oba, mas o evangelho é um estilo de vida. Amém? Nosso estilo de vida é o cristianismo. Então Deus não te convida para você ficar 2 aninhos na igreja e depois se desviar. Deus te chama para uma eternidade como igreja. No céu você vai ser o quê? Igreja. Sabia disso? Que no céu você vai ser igreja? Nós vamos ser igreja. Onde o único pastor vai ser Jesus. Onde Ele vai ser o Rei dos Reis. Onde Ele vai ser o Santo dos Santos. Esse é o Evangelho. O estilo de vida. Então precisamos nos revestir. Precisamos estar atentos. Sabe, meu irmão, o diabo é sujo. Você acha que o diabo vai vir como para a sua vida? Vai vir com um bode, vai, esfrega aí na sua cara o sangue, faz um pacto comigo. Não é assim, meu irmão. Não é assim. Você acha que o anticristo vem como? Com 2 chifres na cabeça? Então ele é sujo, meu irmão. E aqui Efésios 6, esse livro estuda ele, sério, estuda esse livro. Paulo quando escreveu esse livro, sabe onde ele estava? Preso. E estudiosos relataram que essa prisão de Éfeso era uma prisão totalmente escura, onde ele permaneceu muito tempo para escrever uma cartinha de 6 capítulos. Então vemos que os primeiros capítulos ele estava exaltando ali a obra de Cristo, assentados com Cristo, abençoados com todas as bênçãos. Depois ele começa escrevendo, agora ande. E no final de tudo ele começa a falar, agora revistam-se, porque o diabo é sujo. Vocês têm que permanecer inabaláveis contra as ciladas do diabo. Tá, Moisés, vamos nos revestir do quê? Paulo vai falar aqui também, ele não fala só para você se revestir, não dá a instrução. Que ele fala o seguinte, 14: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Que cinto é esse? Será que todo dia nós temos que fazer assim? Colocar um cinto invisível?
São coisas espirituais, são realidades espirituais que estão na nossa consciência, no nosso espírito. Primeira coisa que você precisa ter, e nada mais pode tirar esse cinto de você, a verdade. Que verdade? Cristo. Cristo, ele falou que eu sou o caminho, a verdade. Ele é a verdade. Então você tem que ter em mente, na consciência, no espírito, que é Cristo. Cristo basta. Amém? Agora, vestindo a couraça da justiça. Que couraça da justiça é essa? Uma coisa que o inimigo investe demais na igreja é colocar em dúvida a justiça da igreja, a justiça dos santos. Você é justo? Não, você não é justo não. Olha o que você faz. Justiça não se trata do que eu faço, mas do que Cristo fez. Eu vou ser julgado não pelo último ato que eu cometi na minha vida, mas eu vou ser julgado pelo último ato que Cristo fez quando Ele estava vivo. Então você precisa se revestir dessa justiça. Eu sou justo. Por que você é justo? Porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a justificação, para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como eu já disse, nós não podemos ser mais justos do que nós já somos. Podemos ser mais santos, mas mais justos não. Somos eternamente justos. Somos justos. Isso é demais. Isso é demais. Sabe, porque quando você entra na presença de Deus, quando você coloca seu joelhinho lá no seu quarto, muitas vezes você não consegue nem orar porque você se sente culpado, porque você se sente indigno, inferior aos outros. Sabe o que é isso? A cilada do diabo. Quantas vezes eu já não consegui orar no meu quarto? Cilada do diabo. Mas quando nós estamos revestidos disso, firmes na rocha, nada mais nos abala. Nada mais nos abala. Então, irmão, você é justo não porque você fez alguma obra, mas porque você creu na obra de Cristo. Olha só, um pouquinho profundo agora para você. Se não tinha obra alguma de bem para eu fazer, para ser salvo, para fazer a velha natureza de Adão morrer, somente crer em Jesus que isso acontece, mas não existia nenhuma obra para eu fazer para eu me ser considerado justo diante de Deus? Porque agora, em Cristo justificado, vai existir alguma obra para você não ser mais considerado justo. Quer dizer então que a obra de Adão, a queda de Adão, a desobediência de Adão é superior à de Cristo? Se não tinha nada para eu fazer quando eu estava em Adão morto, não tinha nada para eu fazer para eu ser vivificado, Cristo teve que descer e me salvar, porque agora eu salvo, vivificado pelo Espírito, vai existir alguma coisa para eu voltar para Adão. Romanos 5. Pelo pecado de um homem veio a transgressão, a desobediência de um só homem, todos morreram. Quem dirá agora em Cristo Jesus? Não há comparação, Romanos 5 fala, não há comparação entre a transgressão e a dádiva da justiça. Não há comparação entre o pecado de Adão e a obediência à santidade de Cristo. E onde abundou o pecado, Romanos 5, 20, onde abundou o pecado de Adão,
Adão pecou, você é pecador porque Adão pecou. Para quem nunca me ouviu falar isso, é um quebra-cabeça agora para você. Você é pecador não porque peca, mas peca porque é pecador. E por que eu sou pecador? Porque eu nasci de Adão, eu herdei isso de Adão. Estou separado de Deus, mas agora eu criei. Passei das trevas para a luz, e agora onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Demais isso. Então, coloque essa couraça da justiça aí. Pode colocar. E lê Romanos 5. Por isso que eu gosto que vocês trazem um caderninho, porque depois chega em casa e não lembra de mais nada. Eu também, quando eu assisto uma pregação, sempre estou aqui. Ou no celular, eu fico no celular, acho mais prático. Por quê? Porque eu me alimento. Eu quero ir mais fundo naquilo. Talvez isso que eu estou falando aqui é superficial, para você chegar em casa e ainda mergulhar mais ainda. Tá vendo? Então vamos lá, vamos. E tendo os pés calçados, com a prontidão do evangelho da paz. Meu irmão, perdeu a paz no evangelho. Como eu falei, pode estar na tribulação que for. Pai morreu, mãe morreu, está na prisão por causa do evangelho. Perdeu a paz, não é o evangelho. Paulo nas prisões, açoitados, prisões infestadas de demônios. Ele mandava uma carta para os filipenses. Ei, alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Então bota um sorriso no seu rosto, chega na sua casa com um sorriso, dá um sorriso para sua esposa, para o seu marido, dá um beijo nos seus filhos, porque você é alegre, você é salvo, amém? Além disso, usem o capacete da fé, o escudo da fé. Não precisamos ter fé para tudo isso. Se você não tem a fé, é impossível você crer que você é justo. Porque às vezes pelo contrário, às vezes o que nós vemos evidentemente é muito pelo contrário de justo. Somente pela fé. Então perdeu a fé, meu irmão, perdeu tudo. Somos salvos através do quê? Fé. Somos salvos pela fé em Cristo. Só podemos perder a salvação se perdermos a fé. Se somos salvos pela fé, podemos perder a salvação porque perdemos a fé. E sabe um caso de uma igreja que perdeu a fé? Os Hebreus. O escritor de Hebreus mandou uma carta porque o povo estava renegando Jesus. Não creio mais em Jesus. Aí o escritor de Hebreus, que não fala quem é, fala o quê? Se vocês fizerem isso, vocês estão insultando o Espírito da graça, pisando, insultando o Filho de Deus, crucificando novamente o Filho de Deus. Então perdeu a fé, perdeu tudo. Então fica firme na fé, porque é pela fé que você crê que você é justo, é pela fé que você crê que você é santo, é pela fé que você é curado das suas enfermidades, pela fé, é pela fé. O escudo da fé com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Essas setas é o que? Mentiras. Afinal, o diabo é o que? O pai da... Ele só fala mentira, ou meias mentiras, ou coloca dúvida na sua mente. Ou ele tenta falar que você precisa conquistar aquilo que você já é. Como aconteceu com Adão. Adão, coma dessa árvore, porque no dia que você dela comer, se tornará como Deus. E quando Deus criou o homem, Ele falou: ok, vamos fazer nossa imagem e semelhança. Tá vendo? Então Ele não age de qualquer forma, com mentiras. Então fica ligeiro com mentiras. E rapidamente eu quero te ensinar uma coisa sobre discernimento. Ei, às vezes você acha que é sentimentos, às vezes você acha que é coisa da sua cabeça, mas existem realidades no mundo espiritual que refletem no seu físico.
Às vezes quando você começa a sentir vontades absurdas, por exemplo, de pornografia, às vezes muitas vezes é um espírito. Mas através desses dias, o Espírito Santo tem ministrado, Ele está ministrando pureza em nosso meio. Sabe, nós, principalmente homens, fomos muito corrompidos por esse novo século. Nascemos com o computador na frente, fácil acesso à pornografia. E isso nos prendeu. Mas o Espírito Santo de Deus, eu oro em nome de Jesus, para que todas as imagens que ficaram gravadas nas nossas mentes, de pornografia, de imoralidade, tudo aquilo que vimos desde a infância, que hoje causa em nós uma imoralidade, eu peço em nome de Jesus que o Senhor apague da nossa mente de forma miraculosa todas as imagens que ficaram na nossa mente, em nome de Jesus. E eu oro por pureza, em nome de Jesus, amém. E usem o capacete da salvação. Você é salvo. Como eu já disse, você não está entre céu e inferno. Meu Deus, hoje eu estou bom, estou no inferno. Hoje eu estou mais para o inferno hoje. Não. Eu sei que talvez foi te ensinado isso. Cuidado, você não vai para o céu. Desde criancinha, né? Para colocar um pouquinho de medo. E ficou isso gravado. Nossa, estou correndo perigo. Não. 1000 vezes não. Se você está em Cristo, você é salvo. Você é eterno. E sabe o que Ele fez para comprovar que você é salvo? Te selou com o Espírito Santo, com a garantia do que há de vir. O que é o selo nas cartas? Para onde vai, da onde veio. Você tem o selo da onde veio e para onde vai. Então use esse capacete da salvação na sua mente. Não deixe a sua mentalidade se corromper pela religiosidade, pela impureza e assim por diante. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu quero te falar uma coisa, eu tenho que correr aqui, porque falei só misericórdia. Deixa eu correr. Só para encerrar esse primeiro tópico do permaneça na sua identidade. Deixa eu te falar, antes de mais nada, abandone o modo sobrevivência. Tudo isso que eu estou falando sobre permanecer, eu estou falando sobre permanecer e não sobreviver. Deus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para vivificar. Ele não te chamou para ficar escondido numa igreja. Ai, não preciso sobreviver. O pecado. Os irmãos, meu Deus do céu, os pecadores estão vindo. Não te chamou para sobreviver, mas para influenciar. Ei, você que estuda na faculdade, na escola ou trabalha, ei, você não é um influenciado, você tem que ser um influenciador. E outra coisa, que a igreja muitas vezes entendeu errado, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que nós entendemos? Nós temos uma imagem na mente, o quê? A igreja aqui escondida, e o inferno querendo invadir, e a nossa porta vai prevalecer contra o ataque deles. As portas do inferno não prevalecerão contra o ataque da igreja. Nós estamos no ataque. Nós estamos no ataque, não na defesa. Então abandone esse seu modo de sobrevivência. Deus te chamou como luz nas trevas, como sal neste mundo. Então vai iluminar, meu irmão. Vai iluminar, meu irmão. Vai iluminar, meu irmão. 1000 vezes vai iluminar, meu irmão. Você está na vitrine. Não, Moisés, eu sou humilde demais para querer ficar na frente dos outros. Ei, meu irmão, humildade não é não ser. Humildade é ser. E não se engrandecer.
Humildade é ser para os outros e não ser para si. Isso é humildade. Às vezes está se confundido com um complexo de inferioridade com humildade. Meu irmão, você é filho de Deus, você tem unção, você tem o Espírito Santo. Então estufa esse seu peito aí, vai com coragem. Mas vamos correr aqui. Abandone seu modo de sobrevivência. Agora permaneça na comunhão. Hebreus 12. Está anotando aí? Permaneça na sua primeiro item. E agora permaneça na... Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 13. Vamos correr aqui. Vocês estão felizes ainda? Diz assim, 12, 14. Não, Hebreus. Isso. Se passar 5 minutinhos não tem problema, né? A gente começou 5 minutinhos atrasado. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Tá ligado? Tá totalmente ligado. Santo com comunhão. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Pode parar aí. Então esforce-se para viver em paz com todos os santos. E sem santidade ninguém verá Deus, o Senhor. Está falando sobre a mesma coisa. Então, meu irmão, você quer ser santo, se relacione com os santos. Afinal, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Nós andamos com Deus e com os santos. Amém? Então, olha, abre aí agora em Hebreus. Deixa eu anotar errado aqui. Hebreus 10, 25. Diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Estamos fazendo o quê? Encorajando uns aos outros, ainda mais quando nós vemos que estamos aproximando os dias. Que dia? O glorioso dia. Então não deixe de se reunir como igreja. Se você quer permanecer nessa identidade, se você quer permanecer nisso tudo, não deixe de se reunir como igreja. Amém? Atos 2:42. Só para encerrar esse daqui rapidinho esse tópico. Eles quem é a igreja primitiva, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações. O que eles faziam todo dia? Partir o pão. Sabe, quando nós fazemos a ceia aqui, o mistério da ceia está, sabe aonde? Partir. Sabe o problema da igreja de Coríntio, qual que era? Estava todo mundo fazendo a sua ceia, não estavam fazendo a ceia do Senhor. E Paulo mandei: a ceia de vocês estão fazendo mais mal do que bem. É para o mal e não para o bem. Cada um come a sua ceia. E não é sobre isso. A ceia do Senhor é todos juntos, unidos, uma família. Jesus, quando orou por você, sabia que Jesus orou por você? Está lá em João 17. Ele ora o quê? Ei, Pai, eu oro para que eles sejam levados à plena unidade, que eles sejam um, assim como nós somos um. Assim como eu sou contigo, que eles sejam um comigo e sejam todos unidos. Somos um, somos uma família. Igreja é uma família e não um clubinho social. Então faça amizade, se abra para o relacionamento. Afinal, nenhum membro de um corpo sobrevive fora do corpo. Se você amputar o seu dedo, meu irmão, daqui a pouco ele vai morrer. E tem muito cristão morrendo porque está se amputando do corpo. Amém? Aleluia. Diga um aleluia aí. Aleluia. E se tem no corpo uma parte doente, manifesta. Estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui para te ajudar. Fala aí, estou aqui. A intercessão está aí para isso. A intercessão é o que? A injeção. A injeção a gente toma onde? No braço ou nas nádegas?
Sabe, a parte boa, ela toma a injeção por você. Às vezes quando você está mal, fala. Vai ter pessoa que vai sofrer por você. Aleluia. Então, se abra para o relacionamento. Tenha a sua vida de faculdade, meu irmão. Não vai também ser doido, né? Não vou fazer mais nada, Não, tenha a sua vida. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, precisa fazer suas coisas. Mas, meu irmão, essa é sua família. Essa é sua família. E essa família vai orar pela sua família. Sua família espiritual, se sua família natural não está aqui, essa família espiritual vai orar pela sua família natural, para que a sua família natural também venha fazer parte da família espiritual. Amém? Então, o segundo foi o quê? Permaneça na... Aleluia. Vai chegar em casa, vai lembrar de mais nada, né? Agora estamos modernos, estamos no YouTube. Se você esquecer, você vai lá. Então vamos finalizar agora com chave de ouro. Permaneça no Monte Sião. Volta em Hebreus 12. Hebreus 12, a partir do 15. Para finalizar essa série. Eu fui edificado demais. Sabe, o Espírito Santo ministrou demais isso em mim. Diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha só, onde achou que não tinha santidade. Há muitos pregadores pregam a graça, sem santidade ninguém virá a Deus. Vai. Olha, está falando a mesma coisa. É o 14 que eu li agora. Esforce para viver em paz com todos os santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú. Quem foi Esaú? Que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como o filho mais velho. Ei, você é herdeiro, não venda isso. Esaú fez o quê? Era o filho mais velho de Isaac. Dele era a herança, a primogenitura. O que ele fez? Vendeu para Jacó. Sabe por quanto? Por um prato de lentilha, um miojo. Então não troca nada disso que foi ministrado por um miojo, por uma lentilha, por um alimento nada a ver carnal. Não troque, meu irmão. Não troque. E ele fez isso, Esaú, vendeu os seus direitos de herança como o filho mais velho, a sua primogenitura. Como vocês sabem, depois se você quiser ler a história, lê lá em Gênesis. Posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Esaú depois foi rejeitado. A bênção foi transferida, a bênção de primogenitura foi transferida para Jacó. E não teve como herdar a sua decisão, alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Olha só. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. O que ele está falando aqui? Ele está falando que nós não estamos no Monte Sinai. O que é o Monte Sinai, Moisés? O Monte Sinai representa a lei, a antiga aliança, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. E Deus falava o que para o povo? Fala para ninguém se aproximar, porque se alguém se aproximar, tocar no monte, vai ser morto. Nós não estamos neste monte, nós não estamos no Monte Sinai, o monte da condenação. 19, ao soar da trombeta e ao som das palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. O povo, a multidão, os hebreus que estavam ouvindo o que Deus estava fazendo lá com Moisés, falavam que não, para de falar.
temerosos, e nós não estamos num lugar de temor. Não estamos num lugar de temor. Antes de liberdade, 21, o espetáculo da onde? Desse monte, era tão terrível, que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Quantos aqui já tiveram medo de se aproximar de Deus? Quantos aqui já falaram: ei Deus, afasta-te de mim. Ei Deus, espera eu largar as minhas coisas para depois eu ir te buscar. Quantos aqui já fizeram isso? Ei, vem como você está, que Ele vai te mudar. É Ele que te transforma. Amém? Então olha só, para encerrar agora, 22. Vocês não estão neste monte, mas vocês chegaram ao monte Sião. Que monte Sião é esse? Que monte é esse? Ele representa a graça. Sabe o que o monte Sião representa? A salvação. Sabe o que o monte Sião representa? A eternidade com Deus. Não há mais condenação. Vocês estão no monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vou falar novamente isso. Cujos nomes estão escritos. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor que o sangue de Abel. O sangue de Jesus te lava todo dia. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusavam a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Está vendo? Permaneça nessa fé. 26. Aquela cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas ainda uma vez abalarei não apenas a terra. Isso é Deus dizendo, mas também as palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permanece o que não pode ser abalado. Sons inabaláveis. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus... Se coloque de pé aí no seu lugar. Você está no monte Sião, e Deus promete mais uma vez: não abalarei mais só a terra, mas céus e terra. E nós somos daqueles que são inabaláveis. Nós somos daqueles que vão permanecer até a eternidade. Se você puder, feche os seus olhos. Deus, Ele vai operar um milagre na sua vida. Se você crê nesses 3 dias que foi ministrado, erga suas mãos. Ele vai derramar algo especial na sua vida. Obrigado, Jesus. Eu oro por cada vida que esteve aqui. Obrigado por esse entendimento renovado que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor está levantando uma igreja madura, com entendimento, não apenas com emoção. Uma igreja que bebe o vinho, mas que come o pão. Espírito Santo, obrigado por cada um que está aqui.
Eu oro por cura na alma, eu oro por cura no espírito, eu oro por cura no corpo. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Sim, nós te adoramos, Jesus, por toda a eternidade. Sim, nós te adoramos.